Esses dias eu postei um Reels no Instagram dizendo que arroz com feijão é ração do governo. Metade das pessoas riu, a outra metade quis me cancelar. Mas o que aconteceu de verdade foi outra coisa. O vídeo viralizou. E viralizou porque tocou em uma pergunta que quase ninguém quer responder. A gente cresceu ouvindo que arroz com feijão é a base da alimentação saudável, que é a combinação perfeita. A gente escutou isso da mãe, da avó, os médicos repetem, nutricionistas ensinam. Parece um fato absoluto, mas quase ninguém para perguntar por quê. Por que exatamente arroz com feijão virou a base de uma alimentação? Foi porque esse é o melhor prato para a fisiologia humana? Será? Ou foi porque ele é barato, fácil de estocar e fácil de produzir em massa? Porque quando alguém levanta essa discussão, muita gente se incomoda, principalmente quando aparece aquela frase provocativa: arroz com feijão é ração do governo. Antes que alguém se ofenda, vamos entender o raciocínio por trás dessa frase? Eu te convido a ficar comigo até o final, porque tem uma parte no meio desse vídeo que muda completamente a forma como você enxerga a pirâmide alimentar. E se você chegou aqui por agora, muito prazer, eu sou Lua Ferrari, sou nutricionista e há 5 anos eu vivo estilo de vida carnívoro. Não como experimento de 30 dias, não como desafio de internet, mas como uma escolha de vida baseada em fisiologia e prática clínica. Aqui no canal a gente não repete o que está no livro didático só porque sempre foi assim. Aqui a gente questiona. Então vamos lá. Quando o Roberto Brandini, o homem da selva no Brasil, usou a expressão ração do governo para o arroz e feijão, a maioria das pessoas reagiu emocionalmente e a conversa terminou antes mesmo de começar. Mas vamos tirar a emoção da equação por um momento e pensar de forma racional. Quando um governo precisa alimentar dezenas de milhões de pessoas com orçamento limitado, logística nacional e zero margem para desperdício, quais são os critérios de escolha dos alimentos? Custo baixo, volume alto, estocagem fácil, produção em larga escala. Esse é exatamente o tipo de alimento que sustenta impérios agrícolas. Agora me responde com honestidade. Que tipo de alimento atende perfeitamente esses critérios? Grãos e leguminosas, arroz, feijão, milho, trigo, soja? São alimentos que podem ser produzidos em quantidades gigantescas, armazenados por muito tempo e distribuídos com muita facilidade. Essa lógica não nasceu na nutrição clínica, ela nasceu na política alimentar e na economia agrícola. É a mesma lógica usada quando se formula ração animal, alimentos baratos, volumosos, fáceis de armazenar e capazes de alimentar populações inteiras. O objetivo principal não é maximizar densidade nutricional. O objetivo é garantir calorias suficientes para muita gente com o menor custo possível. E existe uma diferença enorme entre o que é eficiente para alimentar uma população inteira e o que é ideal para o metabolismo humano individual. E é nesse ponto que aparece o argumento clássico da nutrição. Mas arroz com feijão forma proteína completa. Essa frase aparece em livros, em aulas, em diretrizes há décadas. A ideia é que o arroz tem deficiência de alguns aminoácidos, o feijão tem deficiência de outros, e quando você combina os dois no prato, eles se complementam. Em teoria, isso parece elegante. Mas na prática metabólica, a história é mais complexa. Primeiro ponto, quantidade. Para atingir apenas com arroz e feijão a quantidade de proteínas de qualidade que uma porção moderada de carne oferece, você precisa consumir um volume muito maior de comida. E junto com esse volume vem também uma carga grande de carboidratos, que estimula a liberação de insulina e mantém o corpo em ciclos frequentes de fome e variação de energia. Segundo ponto, digestibilidade. Existe um índice usado para medir a qualidade das proteínas e o quanto o corpo realmente consegue utilizar aquilo que foi ingerido. Quando a gente compara proteínas animais com proteínas vegetais nesse índice, a diferença é grande. A carne apresenta valores próximos do máximo, enquanto muitas proteínas vegetais ficam bem abaixo disso. E isso não é opinião, está na literatura científica.
Terceiro ponto, os chamados antinutrientes. O feijão contém compostos como fitatos e lectinas. Essas substâncias fazem parte do mecanismo de defesa da planta e podem reduzir a absorção de minerais importantes no corpo humano, como ferro, zinco, magnésio. O cozimento reduz esses compostos, mas não elimina completamente. Então, quando você junta tudo isso, a ideia de que arroz com feijão forma proteína completa é, no mínimo, uma meia-verdade, para ser simpático. Funciona bem no papel, mas metabolicamente é muito menos eficiente do que parece. Mas o mais curioso não é isso. O mais curioso é descobrir quando exatamente os grãos foram parar na base da pirâmide alimentar. Porque isso não aconteceu por acaso. E quando você entende essa história, você começa a enxergar a nutrição moderna de um jeito completamente diferente. Agora compara isso com o que a carne entrega. Todos os aminoácidos essenciais no perfil correto, prontos para serem utilizados pelo organismo, sem precisar de combinação, sem precisar de planejamento complexo, sem precisar de engenharia nutricional no prato. Ferro M, que é a forma que o corpo humano absorve com muito mais eficiência do que o ferro de origem vegetal. Vitamina B12, informativa, praticamente inexistente no reino vegetal. Compostos como creatina, carnosina, taurina, que tem papel importante no músculo, no metabolismo energético e também na função cerebral. E colesterol. Sim, colesterol. A molécula que é precursora dos hormônios sexuais, da vitamina D e de vários processos metabólicos essenciais. A carne entrega tudo isso num pacote biologicamente completo. Ela não precisa de combinação para funcionar. Ela já vem pronta para a fisiologia humana. Nenhum nutricionista ensina alguém a combinar carne com arroz para completar proteína, né? Isso simplesmente não é necessário. Agora vem a parte mais desconfortável desse vídeo. Agora chegamos à parte que eu prometi lá no começo. A parte que muda completamente como você enxerga a pirâmide alimentar. Nos anos 1970, aconteceu algo muito específico na política nutricional ocidental, especialmente lá nos Estados Unidos. O setor agrícola de grãos, como trigo, milho, soja, arroz, precisava expandir mercados e manter grandes cadeias produtivas funcionando. Nesse contexto, pesquisas influenciadas por interesses agrícolas começaram a ganhar peso dentro das diretrizes nutricionais. Esse é um processo documentado historicamente. Foi nesse período que a gordura passou a ser vista como vilã, que a carne começou a ser tratada como algo que deveria ser reduzido no prato e que os grãos foram posicionados na base da pirâmide alimentar, como se fossem a fundação da saúde humana. Décadas depois, qual foi o resultado desse experimento alimentar? As taxas de obesidade dispararam. Diabetes tipo 2 se tornou uma epidemia global. Metade da população em muitos países já apresenta resistência à insulina ou pré-diabetes. Isso não significa que arroz com feijão seja veneno e nem que seja o culpado disso tudo. Mas significa que talvez a base alimentar que foi promovida como ideal não tenha sido escolhida apenas com base na fisiologia humana. Quando você questiona arroz e feijão como base da alimentação, você não está questionando apenas um prato. Você está questionando um modelo inteiro de diretrizes nutricionais que colocou grãos no centro da dieta e reduziu alimentos de origem animal a um papel secundário. E quando um paradigma desses é questionado, muita gente se sente ameaçada. Profissionalmente, academicamente e até emocionalmente. É muito mais fácil se ofender com a frase ração do governo do que discutir a lógica por trás dela. Então eu vou deixar meu posicionamento claro. Arroz com feijão é um prato tradicional brasileiro? Sem dúvida. Faz parte da nossa história alimentar? Sim. É veneno? Não. Mas também é exatamente o tipo de alimento escolhido quando a prioridade é alimentar muita gente com pouco dinheiro.
quando o critério principal é custo e volume, a densidade nutricional deixa de ser prioridade. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje, mesmo seguindo aquilo que foi chamado de alimentação equilibrada durante décadas, ainda enfrenta dificuldade para controlar peso, glicose, inflamação e saciedade. A pergunta que fica é simples. Será que o padrão alimentar ideal para otimizar saúde metabólica é exatamente o mesmo padrão alimentar pensado para alimentar multidões com o menor custo possível? Alimentar populações e otimizar a fisiologia humana são objetivos diferentes. Comida desenhada para alimentar multidões nem sempre é comida desenhada para otimizar a saúde. E talvez esteja na hora de começar a separar essas duas coisas. Ou já tenha passado até da hora. E agora eu quero saber de você. Você ainda come arroz com feijão todos os dias? Já parou para questionar por que ele virou a base da alimentação? Ou essa discussão parece exagero para você? Me conta aqui nos comentários. Eu realmente leio todos e muitas vezes as melhores discussões nascem exatamente aqui embaixo. E se esse vídeo fez você pensar diferente, curta esse conteúdo. Parece simples, mas quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse tipo de conversa precisa chegar a mais pessoas. E esse canal cresce justamente assim, quando vocês ajudam a levar essas reflexões para frente, curtindo, comentando, compartilhando. Então compartilha também com aquele amigo que acha que dieta carnívora é loucura, ou com aquele nutricionista que ficou incomodado com o rios. Às vezes, a gente não precisa convencer ninguém. Basta colocar a pergunta certa na mesa. E não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos se você ainda não está inscrito, ok? E vamos terminar com uma reflexão, que eu gosto sempre de terminar aqui os meus vídeos com a reflexão final. Durante décadas, disseram para você que a base da alimentação deveria ser grãos. Disseram que carne deveria ser reduzida. Disseram que gordura animal era perigosa. Mas talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido feita. Quem decidiu isso? E com base em quê? Porque no final das contas, existe uma diferença enorme entre o alimento que mantém o sistema econômico funcionando e o alimento que mantém o seu corpo saudável. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.